Bom dia, estou aqui com Miriam, liderança da comunidade quilombola Vila Guaxinim, e eu vou fazer algumas perguntas para ela. Miriam, fale um pouco sobre a comunidade quilombola Vila Guaxinim. Bom dia, eu sou Miriam Barros, sou liderança da comunidade quilombola Vila Guaxinim. Então, a comunidade Vila Guaxinim já existe há mais de 100 anos, mas com a certificação quilombola existe há, desde 2013. E aí também foi criada a associação. eh, na, a associação a comunidade tem uma média de 280 famílias, destas uma média de 150 são associados, mas que atuam ativamente na associação a gente tem uma média de 50 associados, né? Que no caso são participantes de reunião, participantes das atividades e que contribuem mensalmente com a associação. Essa comunidade, ela necessita de, ela carece, né, de políticas públicas. Então, a associação nasceu para buscar os direitos, né? Lutar pelos direitos, os direitos humanos, lutar pelos direitos da comunidade, buscar melhoria na educação, na qualidade de vida, no desenvolvimento da própria comunidade e no desenvolvimento das famílias, né? E aí a gente fala da educação como um todo, porque a gente tem estudantes na, na universidade que a gente tem trabalhado, a gente tem feito várias ações para que esses estudantes consigam adentrar a universidade e consigam permanecer. A gente precisa de uma escola na comunidade, porque a gente também precisa que quem não tem o ensino médio, quem nunca foi alfabetizado, precisa que o poder público olhe por essas, por essas pessoas, né? Por esses jovens. A gente também precisa melhorar a qualidade da saúde. A gente não tem um posto médico, então a gente está lutando para que tenha um PSF na comunidade, lutando para que a gente consiga terminar a associação, porque a partir disso a gente sabe que a gente pode ter curso de formação para mulheres, para jovens, então a gente tem lutado para ter esse espaço, né, de desenvolvimento e de qualificação das pessoas e também de reunião para cada vez mais a gente fazer o trabalho coletivo. Então, os nossos objetivos são esses: melhorar a qualidade de vida, da educação, da alimentação, que a gente sabe que tem a escassez da alimentação para algumas famílias, a gente também corre atrás muito disso, de melhorar como um todo e desenvolver as famílias e a própria comunidade. A gente tivemos, né, algumas ações junto ao poder público municipal. Hoje a gente tem alguns editais, participa de um edital estadual e já também acionamos a nível nacional o cestas básicas para a comunidade. Então, tudo isso no sentido de melhorar cada vez mais a qualidade de vida dessas pessoas. Uma coisa importante também a se falar, que a partir do momento que a comunidade se tornou, foi certificada quilombola, algumas políticas, né, públicas que a gente não tinha acesso, a gente tem corrido atrás para que eles sejam implantados na comunidade, que é um direito dos quilombos e que, mesmo assim, tem uma resistência, né, dos órgãos para que esses direitos sejam implantados. Então, a nossa correria é para que que as coisas aconteçam dentro da comunidade. Uma outra coisa importante é sobre quem pode fazer parte da associação. A gente tem regras, né? Que o próprio quilombo tem suas regras, então quem não é da comunidade não pode ser associado. A gente nem tem aquela questão do associado voluntário, né? Que presta serviço dentro da comunidade e se torna associado, a gente não tem. A gente tem unicamente as pessoas pertencentes da comunidade, descendentes e nascidos na comunidade, que podem se tornarem sócios e virem a morar na comunidade. A gente tem buscado aproveitar do que a gente tem na comunidade, das frutas, das verduras, do pessoal que vive da agricultura, que antigamente a maioria das famílias, quem não era funcionário da escola de agronomia, né, da escola agrícola, da escola de agronomia e depois da UFRB, vivia mais da agricultura.
E aí a gente teve as proibições, depois voltamos a cultivar, né? E tem algumas famílias que cultivam para uso próprio e as sobras comercializam. E a gente tem alguns meios de comercialização que são nas feiras livres, na própria comunidade, né? Na venda porta a porta, um vizinho que tem o produto oferta e as outras pessoas compram. E umas 3 a 4 famílias vendem para o PAA, né? Então a gente tem essa forma de comercialização. A gente pretende ter uma feira dentro da comunidade para comercialização de produtos da agricultura familiar e também do artesanato local. A gente ajuda a política, a gente tem algumas dificuldades, né? O poder público, na verdade, não é nem poder público. A gente tem algumas pessoas, né? Alguns vereadores e até a nível estadual, algumas pessoas que pontualmente, dependendo da nossa necessidade, quando a gente leva alguma demanda, contribui, mas não é uma coisa regular. Com relação a doações, a gente teve doação de equipamentos para a construção da cozinha comunitária, que é um grande desejo da associação, ter uma cozinha comunitária, que a gente tem certeza que isso vai ajudar a desenvolver muito a comunidade, né? Principalmente para trazer autonomia para as mulheres, mas fica nisso, a gente não tem assim, um político que esteja o tempo todo dedicado única e exclusivamente para a comunidade. Miriam, quais são os principais sistemas sustentáveis em reprodução de alimentos da Vila Guaxinim? Estão aumentando no decorrer dos anos? A dinâmica com relação à questão de produção de alimento e de manutenção dessa comunidade, a maioria das famílias trabalham fora. Alguns vivem da agricultura familiar, né? A gente tem percebido que muitas pessoas têm valorizado essa questão de estar voltando a produzir nos seus quintais para consumo próprio e comercializar o excedente, mas esse crescimento tem sido, eu considero, um crescimento pequeno, porque antigamente a gente tinha muito mais pessoas que produziam e que viviam diretamente da agricultura familiar, mas com os processos, né, que ocorreram há uns 8, 10 anos atrás, muita gente parou de plantar, parou de produzir, porque tiveram que sair para produzir fora, para poder ter o alimento em casa. Muitas pessoas foram buscar fora, no caso, alguns trabalhar como empregado doméstico, outros diarista, outros trabalhar nas roças, né, de outros vizinhos para poder ter a sobrevivência. E muitos outros têm trabalho aqui, né, presta serviço aqui na universidade. E as plantas cultivadas na associação têm repartições justas? Como são elas?